contar a história de José Jacinto Siqueira, mais conhecido como Gegé de Oiá. Viveu por mais de 50 anos na capital mato-grossense. Nascido em Rosário Oeste, veio para Cuiabá com apenas 4 anos de idade, quando foi adotado por uma família. Gegé foi um dos primeiros naquela época a tornar público sua opção sexual. Formado em alfaiataria, teve sua ascensão ao costurar para pessoas de grande importância na sociedade e também por ser um ícone do carnaval mato-grossense. Anos depois, ficou reconhecido por sua famosa participação em um jornal popular como colunista social. Tudo que ele sofreu em relação a preconceito por ser homossexual, ele sofreu num pequeno momento da vida dele na adolescência, que era algo que ele mesmo não compreendia. Porque a partir do momento que ele compreendeu o que era ser um homossexual, isso é muito importante, ele entendeu para ele e para o resto do mundo que a orientação sexual dele nada tinha a ver com as outras pessoas. Então, assim, ele se fez essa figura, ele se fez essa personalidade que era a cara de Cuiabá, o comendador do comércio mato-grossense, o decano do colunismo social mato-grossense. Ele se fez valer de tudo isso porque ele teve essa consciência, e isso é que é mais importante. A orientação sexual dele não interferia na pessoa que ele era. Ele era o Gegé de Oiá e ponto. Era isso que ele tinha para mostrar. Era essa contribuição que ele tinha para dar. E ele mostrou que ser homossexual, ser bissexual, ser heterossexual não fazia diferença. Que ele deveria ser respeitado como pessoa que ele era, como a pessoa que ele era, que contribuiu com a arte mato-grossense, que contribuiu com a cultura mato-grossense, que contribuiu com o jornalismo mato-grossense. Era isso que ele tinha para mostrar. Com quem ele se deitava, como se diz hoje, com quem eu me deito, de nada vale, porque realmente de nada vale. A minha contribuição, a contribuição social que eu tenho a oferecer é muito mais importante do que a minha intimidade dentro de casa. Então, assim, ele sempre foi essa pessoa audaz, ligeira, altiva. Isso é que deve ser o marco. Sua personalidade inesquecível conquistou o olhar e o carinho de diversas famílias cuiabanas. Sempre era reconhecido por onde passava. As pessoas diziam: "Olha lá vem Gegé". Na década de 90, foi considerado como a personalidade com a cara de Cuiabá. Embora tamanho prestígio, sua vida também foi marcada por momentos de preconceito. Mas sua principal arma era o humor. Para Cuiabá da época, ele não poderia servir a uma ordem católica que não fosse a ordem dos beneditinos, que na época era em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, assim, como ele não pôde ser padre, porque ele não queria sair da cidade para se tornar um padre, e isso é a fala do próprio Gegé, eu não sei como era a época, porque eu não estudei a época, eu estou repetindo o que eu ouvia dele, o que ele contou nas entrevistas. Por não poder ser padre em sua própria cidade, ele resolveu satirizar. Ele vestia a túnica do padre com os botões, com os 33 botões que representam as 33 chagas de Cristo, e toda essa túnica bordada de pedraria, de paetê, de lantejola, que ele mesmo bordava à mão como alfaiate, e saía na cidade vestido como um padre. Então, assim, como ele não pôde ser padre, e aí ele, segundo o próprio Gegé, ele não pôde ser padre, não por ser gay, mas por ser negro. E aí nós temos uma outra questão, né? Que para ser padre ele deveria servir a ordem beneditina. Como ele não queria sair da cidade, ele resolveu ser padre aqui da forma como ele pôde, se vestindo como padre. E foi aí que ele começou a usar aquelas túnicas que ele usava e desfilava pela cidade. Um marco, inclusive, na vestimenta dele. Foi assim que ele começou a vestir essas túnicas, para satirizar o fato de não poder ter sido padre à época. Gegé, em seus últimos anos de vida, devido ao agravamento nas suas condições de saúde e funcionais, foi internado em uma clínica no bairro Boa Esperança. Teve ajuda de amigos e colaborações de eventos e doações,
e sua tutela ficou com a responsabilidade do empresário William Gama, que acompanhou até seu falecimento. Depois de velho, obviamente, ele fez a opção de ser uma pessoa sozinha. Ele envelheceu sozinho porque ele quis. Apesar dos compromissos, dos namoros que ele teve durante a vida, a opção dele para a vida dele foi estar sozinho neste determinado momento. Ele foi muito bem assistido na sua terceira idade, ele foi muito bem tratado nesse residencial onde ele morou e ele teve essa vida de glória. O fato dele ter falecido naquele lugar, na companhia de outros idosos, não desmerece a história dele para a sociedade mato-grossense, para a Cuiabania. Ele foi muito bem assistido. Ali dentro ele tinha assistência médica, assistência nutricional, ele tinha sua fisioterapia, sua hidroterapia. Ele foi muito bem tratado. Ele fez a opção, obviamente que ele deu sorte de nesse momento da vida dele, por ser GG, ele tinha amigos que o queriam muito bem. E foi por isso que nós cuidamos muito bem dele nesse momento, nessa terceira idade. Porque a gente sabia que ele era uma pessoa sozinha, porque ele fez essa opção de ser sozinho, talvez nem ele mesmo se imaginasse naquela situação. Infelizmente, ele depois dos seus 70 anos, ele teve uma debilidade, uma questão relacionada ao AVC, mas ele escolheu essa vida. Essa foi a opção que ele fez para a vida dele. E ele foi muito feliz, inclusive na sua morte. Ele escolheu essa vida para ele. E eu acho que isso também é muito importante. As pessoas precisam entender que esse direito de estar só não significa solidão. Significa uma autonomia, inclusive para a sua terceira idade. Você quer ter uma pessoa ao seu lado? Você quer envelhecer ao lado de alguém ou você quer envelhecer sozinho? Então, se você quer envelhecer sozinho, você assume. Você assume essa sua solitude, porque não é uma solidão. Ele não foi uma pessoa sozinha, muito pelo contrário. Ele tinha companhia de inúmeros amigos que o visitavam, nós estávamos lá praticamente todos os dias. Ele tinha companhia de outros idosos em outras situações, mas que estavam ali, eram pessoas com quem ele convivia. Então ele escolheu essa vida para ele. E ele foi muito feliz, inclusive neste final de vida. Gegé de Oiá deixou uma grande contribuição na história de Cuiabá e todo o Mato Grosso. Faleceu em janeiro de 2016. Logo após sua morte, foi homenageado em 2 blocos carnavalescos, Vem Oiá Gegé e Quem é Ele e Quem é Ela, no ano de 2016. No ano de 2017, foi declarado como patrono do colunismo social de Mato Grosso. Para o Carnaval de Cuiabá, ele foi um exímio contribuidor. Ele, com Zé de Paula, com Márcio Aurélio, com tantos outros animadores do Carnaval, ele usava toda essa criatividade, usava toda essa habilidade dele como alfaiate para servir ao Carnaval. Existiam vários grupos importantes, várias escolas importantes de Carnaval à época, e eles usavam toda essa criatividade a favor do Carnaval. Muitas dessas pessoas vindas do movimento do teatro mato-grossense, já dessa ideia como cenógrafo, como figurinistas de teatro, usavam esse conhecimento para o Carnaval. E por isso nós temos uma época em que Cuiabá foi considerada o Eldorado do Carnaval mato-grossense, porque tinha a sapiência, tinha o conhecimento de todas essas pessoas que estavam aqui por vários motivos e que usavam dessa criatividade para fazer com que o Carnaval mato-grossense fosse grande. O Carnaval mato-grossense porque era o Carnaval da capital, a capital é que sempre representa o seu estado. Então, essas pessoas todas que estavam aqui, elas se uniam e faziam do Carnaval um grande Carnaval. Gegé demonstrou à sociedade que sua opção sexual, gênero ou raça não eram fatores limitantes para o seu caráter e sua personalidade.